Olá, meu nome é Etna, para quem não me conhece, eu tenho 54 anos, eu estou na menopausa, eu sou a idealizadora de um grupo de mulheres aqui em Curitiba, onde nós nos reunimos para troca de experiências, em rodas de conversa, em reuniões que nós levamos um especialista sempre de alguma área para levar conhecimento para essas mulheres. E quando nós não estamos tendo reuniões, eu venho aqui falar um pouco das minhas experiências com vocês. Eu sempre conto um pouco da minha história e um pouco do que eu aprendi com todas essas rodas e com o que eu intuo no meu coração. Então, desde que eu me conheço por gente, eu vejo toda sorte de pessoas, todas as pessoas têm problemas relacionais com a família, principalmente com os pais. Se não com os pais, com irmãos, se não com irmãos, com filhos. E essa é uma cadeia que ela não para, ela é sequencial. Onde eu fui concebida, nesse ventre da onde eu fui concebida, houve uma gestação interrompida. E isso, gente, por mais incrível que pareça, eu tive um sonho a respeito quando eu era adolescente. Eu vou contar isso também, porque eu não aguento, né? Foi assim, eu sonhei uma noite inteira que, olha que coisa, que eu vi a minha mãe grávida de mim e ela apontava como se fosse tipo uma faca para minha barriga e dizia assim, olha, que ela não me queria. E eu falava, não, deixa eu aqui, que eu preciso nascer. E eu acordava assustada, né? E dormia e voltava para o mesmo ponto. Eu sonhei aquilo a noite inteira, foi horrível. Eu acordei, sentei no sofá, esperei minha mãe daí levantar de manhã cedo. Quando ela estava passando para fazer o café da manhã, eu segurei ela na sala e falei assim, mãe, eu preciso falar com você. Eu sonhei a noite inteira que você queria me abortar, que você não me queria. E a minha mãe, nesse momento, sabe, ela desabou e chorou muito, dizendo que ela tinha tentado abortar todos os filhos, menos eu, porque ela conseguiu abortar um menino antes de mim. E, enfim, ninguém me contou, foi uma intuição, um sonho, minha mãe tem que falar, porque eu sou intuída a falar. Tive muitas dificuldades, nós tivemos muitas. A minha mãe envelheceu, eu voltei para casa. Eu saí de casa quando eu tinha 18 anos, para vocês terem uma ideia. Eu me divorciei dos meus pais. Passei um tempo sem vê-los. E depois, 6 meses após a minha saída, a gente começou a retomar a convivência como família de uma forma muito mais amorosa, principalmente com meu pai. E com a minha mãe eu tive esse encontro, né, mais amoroso, quando a minha mãe de fato precisou de mim. Nós sempre fomos amigas, nós sempre estivemos juntas, mas o fato foi que a minha mãe precisou de mim, né, ao envelhecer. Ela perdeu um filho, depois a outra, né, e sobrou eu. Eu não sou a pessoa que ia fugir à luta da situação, né? Eu vim, cuidei, fiz o que eu pude, dei o meu melhor e ganhei. Muito em aprendizado. Houve dias em que eu pensei em desistir, mas eu não desisti. Durante um ano inteiro, minha mãe me mandou embora, que foi o primeiro ano que a gente veio morar juntas. Enfim,
Depois do terceiro ano, gente, quando eu já não tinha mais o meu irmão nem a minha irmã, que eles tinham falecido, minha mãe teve que olhar pra mim com mais amorosidade, porque eu tava ali, né, sem soltar a corda, sem soltar a mão dela. Então eu comecei a receber o que eu plantei com ela. Eu beijava minha mãe todas as noites antes de dormir, como se um gesto carinhoso. Um dia, sabe, teve que eu botei ela na cama, foi até engraçado, porque eu beijei, quando eu voltei ela tava com um biquinho. Eu falei, que isso? Até me assustei na hora, né? Ela disse assim, você não me beija todos os dias? Então, quero te beijar. E a minha mãe me beijou. Eu saí rapidamente do quarto porque eu já tava chorando. Essa sou eu, né? Houve dias em que nós brigamos muito, assim, o dia inteiro, coisas de mãe e filha, né? Mas eu aprendi também, ao colocar a minha mãe na cama, que nós podíamos conversar e nos perdoar. E eu exercitei isso, essa prática do perdão com a minha mãe. Então nós nos perdoávamos pelas coisas que nós tínhamos dito uma para outra, pelas brigas. Nós fizemos isso. Eu aprendi muito. Eu era intuída a fazer coisas que nunca fizeram para mim. A minha mãe, ela era uma pessoa que, apesar das dificuldades de expressão de sentimento, ela era apegada a Deus, né? Enfim, ela queria se ajoelhar, fazia questão de rezar ajoelhada todas as noites. Pois eu botava ela ajoelhada e ficava esperando ela terminar as orações. Quando, um belo dia, eu senti no meu coração de me ajoelhar ao lado dela. Minha mãe me ensinou uma oração nesse dia. Eu saí tão feliz daquele quarto. Saí correndo quando ela falou que ela ia esperar. Falou que ia me ensinar uma oração. Eu falei, espera então que eu vou pegar um caderno. E nós oramos aquela oração várias vezes até eu terminar de escrevê-la, sabe? Então, eu também tive que sair chorando aquele dia do quarto, correndo. E a minha mãe, quando eu dava banho nela, diante da sua fragilidade, ela me abraçava, se segurava em mim, né? E dizia, graças a Deus, eu tenho você. E eu vou dizer pra vocês que eu fiz amorosamente isso. Por isso eu recebi. Então, aonde que eu quero chegar hoje é que existem mágoas, ressentimentos entre pais e filhos. Sim, existe. Eu me emociono com a minha própria história, porque eu não tenho mais essas pessoas perto de mim, eu relembro com saudade, sabe? E eu quero dizer pra vocês que pai e mãe não são perfeitos, nem são pra sempre, nem vivem pra sempre. Mamãe carrega o filho no ventre 9 meses e nutre esse filho com amor, com alimento, constrói seu corpo. Ela não é perfeita, nem nunca irá ser. Você não é perfeito, nem nunca vai ser. A minha mãe nunca nos abandonou, né? Já o meu pai abandonou a gente algumas vezes. Então, assim, famílias não são perfeitas. Não existe família perfeita, né?
que existe são lares construídos com base nas muitas experiências que são muito sofridas. E felizes são aqueles que conseguem chegar a algum lugar e perdoar, e olhar com compaixão e entender que pai e mãe fizeram o melhor que podiam. E muitas vezes eles fizeram o que eles nem tiveram. E normalmente pai e mãe não sabem ser pai e mãe. Eles eram filhos. Aprenderam errado. Aprenderam. Só que eles nutriram você. Se você hoje já é um adulto maduro, né? Você pode não ter tido a família que você sonhou, mas você deve gratidão a esses pais, porque eles te deram a vida. Ai, minha vida é tão difícil, tão complicada. De quem não é? Qual vida não é? Né? Eu conheci uma mulher que tinha 2 filhas. Ela teve muitos problemas. Ela não foi uma boa mãe também, sabe? Mas assim, as filhas dela não olharam para ela com a mesma compaixão. Ela era uma senhora, sozinha, largada pelas filhas. Essa família não tentou se unir. E o que aconteceu foi que essa mãe, ela usou as muletas que ela pôde para sobreviver até uma determinada altura da vida. Teve vício alcoólico, por isso ela não foi uma boa mãe. O álcool, ele trouxe lesões cerebrais para essa mulher. E ela já nem sabia mais, sabe? Porque ela andava por aí dizendo que ela era uma mulher próspera, que ela tinha casas de aluguel, que ela tinha, gente. Eram dificuldades, como todo mundo tem. O que ela tinha era ter que sobreviver, como todo mundo tinha. Só que assim, a gente não entende, né, no momento que as pessoas chegam, que elas estão passando, porque a gente não sabe onde que ela está vindo, para onde que ela está indo. Nós cruzamos com as pessoas. Eu, nesse meu trabalho de formiguinha, de trabalhar com mulheres, eu não posso simplesmente pegar as pessoas, né, sacudir elas e dizer, eu estou aqui querendo te ajudar. Não. Eu só posso ajudar pessoas que queiram ser ajudadas. Né? As pessoas que querem se ajudar. Pessoas que fazem um movimento de querer olhar para a sua própria vida. Sabe? De agarrar a oportunidade de ter algum conhecimento com relação ao amor, à compaixão, ao perdão, à dignidade, ao respeito e à gratidão. Porque sem essas bases, não tem como você dar e receber. E a grande lição da vida é esse movimento. Dar e receber. E o que você tem de mais precioso é o amor. Porque, a gente não vive sem matéria. É verdade. A gente realmente não vive nem sobrevive. Mas sozinhos, nós também não somos nada. Eu, graças a Deus, tenho pessoas muito especiais na minha vida. Eu, graças a Deus, tenho uma base no amor que me sustenta, na fé que me levanta, na coragem que eu nem sei às vezes de onde que vem, mas tem muito dos meus pais em mim, sabe? Eu me vejo repetindo muitas das coisas da minha mãe. E morro de saudade daquela aquariana, sabe, desbocada. E é isso, né? Hoje eu vim aqui falar pra vocês. Perdoem seus pais por não saberem ser perfeitos. Porque eles não vão ser mesmo. Eles não vieram aqui para ser perfeitos. Eles vieram aqui para entre
erros e acertos fazerem o melhor. E você pode ter certeza que uma hora isso também vai acontecer com você. Então procure usar da compaixão no seu coração. E seja grato pela vida que você recebeu de presente dessas pessoas, porque sem eles não seria possível estar, viver e florescer. Hoje era isso.